Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristo Corp, um canal de princípios cristãos mudando líderes e organizações. É sabido que nem tudo nessa vida é fácil, não é mesmo? Existem coisas que parece que vêm de graça, de mão beijada, mas a grande maioria, elas precisam ser conquistadas. E no vídeo de hoje eu gostaria de abordar um tema fundamental para nós e que nos move em direção daquilo que nós queremos, ou seja, dos nossos objetivos. E eu estou falando da perseverança. Mas, como de costume, antes de tudo, vamos ler o que diz Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao 30. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi Deus face a face e, todavia, a minha vida foi poupada. Este capítulo de Gênesis nos apresenta um dos momentos mais intensos da vida de Jacó. Após anos longe de casa, vivendo sob o teto de seu sogro Labão, ele retorna para encontrar novamente o seu irmão Esaú, a quem havia enganado no passado, tomando a sua bênção por um prato de lentilha. Jacó, naquele momento, estava dividido entre o medo do futuro, ou seja, o encontro com seu irmão, e o peso do seu passado, daquilo que ele havia feito. Ele sabe que não pode avançar sem enfrentar aquilo que o persegue por dentro. E é nesse cenário de tensão, insegurança e expectativa que acontece algo extraordinário. Jacó fica sozinho e luta a noite inteira com o que seria a figura de um homem, mas em uma manifestação divina, ali no caso, o próprio Senhor. E esse episódio, ele não é apenas um confronto físico, ele é profundamente espiritual, emocional e simbólico. Pois Jacó, ele entra naquela noite como alguém que fugia dos problemas do passado e após a luta, ele sai dali como alguém que perseverava nos seus objetivos. O texto bíblico diz que Jacó lutou até o romper do dia. Mesmo ferido, mancando, ele se recusou a soltar aquele homem enquanto não recebesse uma bênção da parte dele. E essa cena, ela nos ensina um princípio fundamental da perseverança, que perseverar, ele não é vencer rapidamente, mas decidir não desistir, mesmo quando houver dor, quando houver dificuldades. E na psicologia, esse conceito ele é amplamente estudado. A pesquisadora Angela Duckworth, por exemplo, chama isso de grit, ou seja, é a combinação entre a paixão que temos por algo e a perseverança em direção a esse objetivo, essa paixão que nós tanto almejamos conquistar. E pesquisas mostram que pessoas perseverantes geralmente não são as mais talentosas, mas as que permanecem comprometidas apesar das dificuldades. E isso faz com que elas aprimorem cada vez mais as suas habilidades, fazendo com que alcancem os seus objetivos até mesmo de forma mais concreta do que aqueles que têm o tal potencial, mas que não perseveram da mesma forma do que os outros. E quando nós voltamos para a nossa história, a de Jacó, ele não vence pela força física, mas pela decisão em permanecer lutando até conseguir o que queria. E é por isso que ele fala: não te deixarei ir
se não me abençoares. Ou seja, eu vou perseverar até conseguir aquilo que eu desejo. De acordo com a história, vemos que a perseverança de Jacó gerou resultados, marcas nele. Jacó, ele saiu da luta mancando, ou seja, ficou coxo devido à ferida que o homem fez nele. Então, nós podemos compreender que a perseverança verdadeira quase sempre deixa marcas em nós. O texto, ele não romantiza o processo, ou seja, conquistar algo significativo exige enfrentamento interno, desgaste emocional, transformação pessoal. E na neurociência, nós sabemos que mudanças profundas exigem esforço prolongado. E é interessante que o cérebro humano, ele resiste à mudança, porque ele prefere o conforto do conhecido. Porque a zona de conforto, ela contribui para a letargia cerebral. Entretanto, segundo estudos sobre a neuroplasticidade, quando insistimos em um novo comportamento, mesmo com desconforto, forçamos o cérebro a criar novos caminhos neurais, alternativas que geram aprendizagem de novos esquemas. Então, assim como Jacó, muitas vezes nós sairemos feridos das situações, pois nós deixamos a zona de conforto para lutar pelo que nós queremos, mas nós somos transformados, renovados e com a esperança de conquistarmos aquilo que queremos. Por isso, eu te falo, a ferida, ela não é um sinal de fracasso, é na realidade a evidência do crescimento. Após a luta, Jacó recebe um novo nome, Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. E aqui está um princípio poderoso. A perseverança não é apenas algo que nos aproxima dos nossos objetivos. Ela, na verdade, nos redefine quem nós somos. E na psicologia comportamental, isso se conecta com a teoria da identidade baseada em hábitos, defendida por estudiosos como James Clear, no qual não mudamos apenas fazendo coisas diferentes, mas também mudamos quando passamos a nos enxergar como alguém diferente. Jacó, ele já não era mais o enganador. Agora, ele era aquele que permanece, enfrenta e confia em Deus. Partindo disso, gostaria de trazer para vocês 4 pontos fundamentais para perseverarmos em nossos objetivos. O primeiro deles é a clareza de propósito. Jacó, ele sabia o que queria no momento que lutou contra aquele homem, que era a bênção. A perseverança, ela exige de nós clareza naquilo que nós queremos alcançar. E a ciência mostra que metas claras ativam o sistema de motivação do cérebro, aumentando o foco e a resiliência. Então, quando vivemos sem propósito em nossas vidas, qualquer dor ou dificuldade vira motivo de desistência, pois não há interesse o suficiente para prosseguir. E o segundo ponto é a tolerância ao desconforto. Perseverar, gente, é aprender a conviver com o desconforto sem abandonar o caminho que nós estamos trilhando. É compreender que o processo em direção à conquista exige de nós, muitas vezes, renúncia, dor, dificuldades, e nós só conseguiremos permanecer firmes se tivermos uma alta tolerância ao desconforto. E um psicólogo conhecido no meio da psicologia, o Viktor Frankl, afirma que quem encontra sentido suporta quase qualquer sofrimento. Então entenda algo, o problema não é sentir dor, na verdade é parar por causa dela. O terceiro ponto é o autocontrole emocional. Jacó, ele poderia ter soltado o anjo logo no momento em que foi ferido, mas ele regula as suas emoções e permanece ali, pois ele sabia aquilo que o homem queria. Estudos na psicologia cognitiva mostram que pessoas perseverantes aprendem a não agir impulsivamente diante da frustração, mas sim se utilizam da racionalidade para ponderar e permanecer firmes no propósito. Então, nós precisamos compreender que as emoções, elas são sinais em nossas vidas e não comando dos nossos direcionamentos. Então não se deixe levar por elas. Sinta, mas não se mova diante delas. E o quarto e o último ponto é a resiliência baseada na fé e na esperança.
A fé de Jacó, ela não era passiva, ela era ativa. Ele lutou, confiou e esperou. E a ciência, ela reconhece que pessoas com esperança no coração desenvolvem maior resistência ao estresse e menor risco de desistência, pois elas focam na expectativa do que há de vir, e não daquilo que os seus olhos veem. Jacó, ele viu Deus face a face, mas ele seguiu mancando mesmo assim depois da luta. E essa é a grande advertência do texto. Perseverar não significa sair ileso, mas sair transformado. E o interessante é que nós vivemos em uma geração que deseja resultados rápidos, sem processos, sem lutas, sem transformação. E em Gênesis capítulo 32, ele nos lembra que aquilo que realmente vale a pena exige permanência, confronto interno e perseverança até o fim. Então, se você quer conquistar os seus sonhos, não desista quando a dor aparecer. Não abandone o processo porque ficou difícil de passar por ele. Assim como Jacó, talvez você não saia do jeito que você entrou, mas se você perseverar, com certeza você sairá com a sua bênção. Gostou do vídeo? Gostou de aprender com Jacó ou Israel como perseverar até alcançar os seus objetivos e os seus sonhos? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os nossos conteúdos semanais, compartilhe com pessoas que também amariam aprender mais sobre este assunto e muitos outros. Nós já gravamos diversos vídeos e temos muito mais a gravarmos conteúdos top. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu irmão e minha irmã, no próximo vídeo.